Paz do Senhor, queridos irmãos, boa noite, tudo bem? Hoje nós daremos início à nossa segunda aula, segunda lição da nossa Escola Bíblica Dominical. O título nos diz: As adversidades geram oportunidades. Antes de começar a nossa aula, eu queria estar orando com os irmãos para Deus estar abençoando a nossa aula de hoje. Vamos orar? Amado Deus e eterno Criador, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até esse presente momento, Senhor. Senhor amado, nós queremos te pedir, Senhor, que abra a nossa mente para melhor entendermos a tua palavra. E também, Senhor, unja nossos lábios para melhor preferir a tua vontade, Senhor. Bendito eterno Salvador, peço, Senhor amado, também que venha entrar nos corações dos irmãos, no meu coração, e que nós pratiquemos a tua palavra verdadeira e genuína a cada dia, até o dia que o Senhor vir e buscar a nós para o teu reino. Bendito eterno, tudo nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Meus amados, o texto áureo da lição de hoje nos fala: Eu, Senhor, estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. A verdade aplicada. Uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Objetivos da lição: expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança, mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Aleluia. Meus irmãos, esta lição nós iremos falar um pouquinho da história de José, que é uma das histórias mais fantásticas da Bíblia. E é uma história de uma virada de cativeiro tremenda desse servo de Deus que passou por muitas diversidades, muitas aflições, passou por muitos perigos, mas Deus levantou a cabeça dele. E lembremos que Deus ele tinha um plano na vida de José e ele passou por todas essas coisas, mas Deus esteve sempre ao lado de José. E José tinha essa certeza, José tinha essa confiança, José tinha essa fidelidade a Deus. Então nós vemos aqui na introdução, a introdução está dizendo: mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão de sua fé e confiança em Deus, que estava com ele a todo momento. Todas as adversidades enfrentadas contribuíram para um cumprimento do plano de Deus. Tá vendo, meus irmãos? A introdução nos diz, né, que tudo o que José passou, né, essa aflição, essa prova difícil que ele passou, era um plano de Deus para que lá na frente seja cumprido a promessa que Deus fez para ele, no sonho que ele teve, né, quando ele era menino, porque José, ele era tido como seus irmãos pelos seus irmãos, como nós observamos nos episódios de Gênesis, nos capítulos, que José era tido para os seus irmãos como um sonhador, né? José era um homem, era uma criança na época, um menino que não tinha habilidades, né, como os irmãos dele tinham, né, no campo, né, com os animais, mas era um menino inteligentíssimo, né? E era um menino dos mais queridos, vamos se dizer assim, de Jacó, seu pai, porque de todas as esposas, né, os filhos que Jacó teve, o mais querido, o mais que ele mais apreciava era José. Tanto que ele era filho de uma das esposas que ele mais gostava, né? De Raquel, a sua amada, a mulher que ele mais gostava, mais adorava, né? E ele sendo filho dela, aí que ele se apegou mais ainda ao menino. E tudo que esse menino fazia, ele ia lá, passava a mão na cabeça do menino, vangloriava ele, né? Dava um certo tipo de atenção especial a esse menino. E os demais irmãos, vendo isso, né, não gostavam, tinham ciúmes dele, né? E por isso que às vezes maltratavam ele em palavras, em coisas que eles se afastavam dele,
porque eles viam que ele era um menino sonhador. Chamavam ele de sonhador. Tinham inveja dele. Começou a brotar um certo sentimento contrário de Deus, que é o sentimento de inveja, sentimento de ciúmes, né? E nós vemos ali que já se inicia a primeira crise familiar. Ali no comecinho, ali já começa a primeira crise familiar. E nós vemos aqui que o autor escreveu bem assim: a postura de José no seio familiar. A preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas na mão de irmãos dói profundamente. Afinal, quem não tem problemas familiares? Ou seja, irmãos, aqui eles estão falando que o autor está dizendo que o começo da crise familiar naquele tempo foi o quê? O apego de Jacó, né? Digamos assim que foi um erro de Jacó ao se apegar a esse menino. Ele tinha profunda relacionamento com José. Ele era o filho querido. E isso acontece, irmãos, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, nós sempre tem o pai que tem aquele filho, aquela filha queridinha, né? Que bajula mais, que passa a mão na cabeça. Tudo que ele faz de errado, ele passa a mão na cabeça. Agora o outro faz alguma coisa de errado, ele vai e bate, xinga e tudo. E o outro, quando faz a mesma coisa errada, na mesma proporção que o outro filho fez, ele vai e bajula. Fala, não, deixa pra próxima, você errou, mas ele tipo dá uma amaziada, né? Trata com mais leveza, trata um pouquinho melhor, né? Dá um abraço mais apertado que o outro, né? Conversa, se achega mais com o outro e deixa o outro de canto. Então, irmãos, isso é um problema que acontece nos dias de hoje em nossas famílias. Nós devemos dar atenção para todos. Se você tem 2, 3, 4, 10 filhos, você tem que dar a mesma atenção que você dá para um, você tem que dar para todos. O mesmo abraço que você der em um, você tem que dar em todos. A mesma atenção que você dá para um, você tem que dar para todos. Porque isso gera uma crise familiar. Isso é muito perigoso. E foi o que aconteceu aqui com essa família, com a família de Jacó. Jacó adorava mais a José do que os demais filhos. E isso gerou um sentimento contrário que Deus quer, né? É preciso tomar cuidado com essas coisas. Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano e ciúmes, etc. Olha o tanto de sentimento contrário que tinha nessa família, meus irmãos. Por causa de um sentimento em um filho só. As atenções em um filho só. E José, nada bastasse, ele tinha visões que Deus mostrava para ele desde menino. E Deus mostra, né, nós acompanhamos ali, nós vamos acompanhar ao decorrer do texto, que José, ele é um menino inocente. Ele fala o que Deus mostra para ele, ele fala dos sonhos, né? E os irmãos acabam ficando mais irados, mais revoltados com ele. Por causa dos sonhos que ele estava tendo. E Deus revelando para ele que um dia ele ia reinar, ele ia ser uma pessoa muito importante sobre o seu pai, sobre os seus irmãos. E isso criou uma grande revolta nos irmãos de José, né? Seguimos aqui para o nosso tópico 1.2. O tópico 1.2, irmãos, fala sobre a inveja. Irmãos, a inveja é um sentimento muito perigoso. É um sentimento contrário aos quereres de Deus. Irmãos, nós vemos que o primeiro sentimento de inveja, pasmem os irmãos, foi do inimigo. Observamos nas Escrituras de que Lúcifer era um anjo
de glória, era um anjo de luz que reinava, que ficava, que estava no céu com Deus. E era um anjo que tinha um certo poder. Ele regia a orquestra de Deus. Ele tinha um certo poder. Mas ele, pelo sentimento de inveja que nasceu nele, ele almejou ser maior que Deus. Ele almejou estar no lugar de Deus. E Deus percebeu isso. Quando Deus percebeu isso, automaticamente ele se revoltou. Cuidado, irmãos. O sentimento de inveja é muito perigoso. O sentimento de inveja nasceu de um ser que hoje está caído na terra, de um ser que hoje nos persegue, de um ser que quer nos matar a qualquer momento, de um ser que quer acabar com as nossas famílias. Cuidado, irmãos, com a inveja. A inveja começou dele. E nós vemos na palavra de Deus, na Bíblia, folheando a Bíblia, nós vemos muitos relatos de inveja. Temos a inveja de Saul contra Davi. Saul via que Davi se destacava nas guerras, matava mais do que ele próprio. E sabia das profecias que havia na vida de Davi de ser rei. E aquilo despertou uma inveja muito grande em Saul, tanto que ele cometeu atrocidades inúmeras. Matou sacerdotes, perseguiu Davi. Vemos que a inveja ela é um sentimento muito perigoso. E hoje nós temos que tomar cuidado desse sentimento no nosso meio. A gente pensa que é uma coisa que não tem nada a ver, mas irmãos, a inveja é o pior dos sentimentos e Deus ele não gosta da inveja. Ah, seu irmão prega melhor. Eu queria pregar que nem aquele irmão. Eu queria cantar que nem aquela irmã. Eu queria fazer como aquele irmão. No meu serviço, nossa, eu queria ser que nem aquele cara. O cara chegou agora, já tá lá e já... Não é assim não, irmãos. Isso é inveja. Ah, aquele irmão tem aquele carro, eu quero ter um carro melhor que o dele. Eu vou ter um carro melhor que o dele. Irmãos, isso é inveja. Deus preparou. Mas não inveja o que o seu irmão tem. Não inveja o que nenhuma pessoa tem. Porque a inveja é um sentimento perigoso, é um sentimento que é contra a vontade de Deus. Vemos, como eu falei agora há pouco, que o inimigo despertou esse sentimento contra Deus. Ele almejou tomar o lugar de Deus, ele almejou ser melhor, ou igual, ou melhor que Deus, maior que Deus. E por isso ele foi precipitado para a terra. E levou outros com ele também. A inveja é um sentimento terrível. Terrível. Tópico 1.3. Seus adversários seus adversários irão tentar fazer você parar. Ou seja, irmãos, a pessoa que tem inveja da outra, ela faz de tudo para a pessoa parar, não prosperar. Ela age totalmente ao contrário do contexto. A pessoa ela está caminhando, fazendo o seu trabalho, tudo certinho, e aquela pessoa que é invejosa, ela faz o quê? Ela faz de tudo para colocar uma pedra de tropeço. Faz de tudo para colocar um obstáculo para ela cair. Para poder ela, pela inveja, se destacar primeiro. É como uma corrida, que os corredores estão ali, correndo, prestes a chegar na linha de chegada. Aí o invejoso, o que ele faz? Ele trapaceia, ele derruba aquele participante que está um pouquinho mais à frente e passa na frente. Quantas pessoas estão fazendo isso, irmãos? Pisando nas outras para poder alcançar algo. Pisando nas outras para ganhar sucesso, para ganhar sucesso financeiro. Por causa da inveja. Não pode ver uma pessoa se dando bem na vida, uma pessoa sendo abençoada, tendo uma vida abençoada por Deus e desperta aquela inveja. Esse é um sentimento perigoso, irmãos, muito perigoso. E tem muito em nosso meio. Tem muito.
Sentimento de inveja, Deus ele não se agrada disso. Devemos conquistar os nossos objetivos, devemos nos achegar mais a Deus. Devemos pedir os dons para Deus nos dar os dons conforme a vontade dele. Se o irmão tem 1, 2, 3 dons, não inveje, irmão. Não inveje. Peça para Deus. Se ele quiser te dar 3, 4 ou um dom, agradeça a ele, porque ele está te usando. Deus usa de cada um conforme a tua vontade, conforme a necessidade de cada um. Não é porque que o irmão tem uma mansão que você vai invejar ele e querer ter uma também. Não, irmãos. Deus, ele sabe de todas as coisas. Vai te entregar o necessário, o que você necessita. Mas que você não possa ter inveja. Não tenha inveja. Então o inimigo, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para nos parar. Parar de prosperar, parar de caminhar na obra de Deus, né? Se for preciso até parar de viver. O sentimento de inveja nas igrejas é através de coisas banais. É uma oportunidade, ou um cumprimento, ou a popularidade, né? Temos irmãos na igreja que são populares, né? Tem uma boa conversa, tem uma boa amizade, né? Com os irmãos ali, tem aquela coletividade. Mas tem irmãos que não. Tem irmãos que são mais reservados. Aí às vezes as pessoas olham, né? Só porque uma pessoa tem alguma coisa, né? Invejam. Outra coisa perigosa também é você olhar para as coisas das pessoas e falar, não, o meu é melhor, eu vou comprar um, mas eu vou comprar um melhor. Isso é inveja, irmão. Isso é inveja. Faça tudo aquilo na ordem de Deus. Coloca Deus primeiramente na frente. Se você deseja, almeja alguma coisa, peça para Deus. Não fica olhando a do outro, medindo, vendo e comprando e disputando quem é o melhor. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Esse é um assunto muito sério, irmãos. Muito sério. O autor da revista escreveu: não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar o seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Ou seja, a pessoa que é mais avivada, a pessoa que tem uma coletividade, tem a pessoa que tem um talento, um dom, né? Seja de profecia, seja da ciência da palavra, seja de cura, né? E a pessoa olha aquilo, nossa, eu queria ser daquele jeito. Não pode ter inveja, irmãos. Ore a Deus, peça a Deus o dom que Ele vai te dar. Ele sabe aonde usar o irmão, a irmã, no lugar certo. Deus, como eu já falei, Deus ele usa cada um como Ele quer. Ele dá a proporção, Ele dá o dom do jeito que Ele quer. Não é do jeito que nós queremos. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem, como eu acabei de falar aqui. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram a túnica de várias cores, presenteada pelo seu amado pai. Ou seja, Jacó errou também nessa parte. Entregou um presente só para José. Poxa, o cara tinha muitos filhos. O certo é ele dar um presente, dar atenção devida a cada um dos filhos. Jacó teve muitos filhos e teve uma filha também. Olha o erro
que ele cometeu ao destacar só um dos filhos. E tanto que a inveja dos irmãos de Jacó os irmãos de José foi tanta que arrancaram a túnica dele e lambuzaram aquela túnica de sangue e mentiram, né? Como nós dissemos, inveja e mentira. Eles mentiram, pegaram aquela túnica e banharam, mataram um animal, banharam de sangue e levaram para o pai, falando para o pai que José foi atacado por uma besta fera e foi comido, foi morto por uma besta fera. Mentiram. Usaram de mentira para Jacó. Meus irmãos, nós temos aqui na palavra de Deus que o quê? A inveja gera crises na família e precisa ser evitada. Isso que aconteceu na família de Jacó não pode acontecer na nossa família. Não pode acontecer no nosso trabalho. Não pode acontecer na igreja, principalmente na igreja, que é o lugar divino, santo de Deus, que os irmãos têm que viver em comunhão. Um segurar o outro, um orar pelo outro, um amar ao outro, principalmente na igreja, irmãos. Esse sentimento tem que ser evitado. Lembre-se, cada um tem uma missão, cada um tem uma atividade na igreja. Ninguém está inútil na igreja. Cada um tem alguma ocupação, alguma atividade, alguma função para fazer na igreja. Seja ela qual for. Seja limpar a igreja, seja orar, seja operar no som, seja cantar, seja pregar, seja ficar na porta, seja cuidar das finanças da igreja. Entendeu, irmãos? Cada um tem alguma coisa para fazer na igreja. E esse sentimento de inveja não pode entrar no nosso meio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Tópico 2. A traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta a muitos por causa da sua entrega total ao Senhor. Ou seja, José, ele era tão confiante, ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele deixou acontecer aquilo. Aconteceu de forma tão devastadora, né? A traição dos irmãos de José foi tão grande que eles não se contentaram em jogar ele no poço. Não se contentaram, irmãos. Eles venderam José para os ismaelitas. Venderam José. Eles tinham noção de que essa venda de José poderia levar José milhares de quilômetros para outros lugares e de até morrer sendo escravo. Eles tinham noção disso e fizeram essa maldade com José. A traição é terrível, meus irmãos. E aqui no tópico 2.1, nós vemos aqui as 3 crises, né? As 3 crises que aconteceram aqui na vida de José, né? A primeira crise que o autor colocou aqui é afastado de quem amava. Ou seja, o que os irmãos de José fizeram, afastaram ele da família, afastaram ele do pai, afastaram ele da mãe, afastou ele de todos, isolou a ele. Os irmãos de José fizeram isso achando que, eliminando José, tirando José do foco, o pai deles ia dar mais atenção a eles. O pai dele ia saber dividir mais a atenção para os outros filhos. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento da expectativa de alguém. Olha só como é que é forte isso, hein? Distanciamento, engano, infidelidade.
Irmãos, a traição é uma coisa muito séria. A traição o que que é? A pessoa depositar toda a confiança em você, a pessoa ter um amor, ter um afeto por você, confiar tudo na vida dela ou algo a você e você traí-la. Traição não precisa nem ir muito longe, irmãos. O que aconteceu com Jesus? O que Judas fez com Jesus? Era plano de Deus? Era de acontecer. Mas houve uma traição. Jesus ensinou a Judas. Jesus comeu junto com Judas. Jesus caminhou com Judas. E Judas fez o que fez. Traiu o Senhor. Ou seja, esse sentimento de traição. A traição é terrível, irmãos. É terrível. Como a palavra de Deus diz, um abismo chama outro abismo. Começa no abismo da inveja, vem o abismo da mentira, depois vem o abismo da traição. Tudo junto. Um abismo chama outro abismo. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. Tá vendo? Como eu acabei de falar, toda traição envolve uma mentira. Irmãos, aqui o tópico 2.2, que fala da segunda crise de José. Acusado injustamente. Ou seja, a caminhada de José começa, né? As grandes aflições, os desafios, né, de José começa ali, após a sua venda para os ismaelitas. Ele foi vendido e ali naquele leilão de escravos, né, um homem egípcio acabou comprando José por certo preço para ser escravo dele. Este homem se chama Potifar. E Potifar colocou José em sua casa para fazer os serviços ali devido e viu que José era um menino muito inteligente. Tinha seus mais ou menos 17 anos e era um rapaz muito inteligente. Tinha sabedoria, porque José andava com Deus, tinha intimidade com Deus. Ou seja, quem tem intimidade com Deus tem sabedoria. E ele viu que aquele rapaz era muito inteligente e colocou ele para cuidar da casa dele, como um dos principais servos ali para cuidar da casa de Potifar. E confiou os seus bens, todos os seus bens, a sua casa, a José. E José começou a administrar a casa de Potifar. Só que o inimigo, ele não está contente. O inimigo nunca está contente. Se ele não consegue de uma forma destruir, eliminar, ele sempre usa alguém para poder envergonhar o servo de Deus. Ele sempre tenta envergonhar o servo de Deus. Se nós não estivermos preparados, irmão, não estivermos firmados na palavra, nós somos enganados, nós somos envergonhados na frente de Deus, através do inimigo. Porque o inimigo ele conhece a fraqueza de cada um de nós e ele investe fortemente nisso. Devemos fazer como José fez, foi firme e forte e resistiu à carne. O inimigo tentou José na carne, usando a esposa de Potifar, aquela mulher que viu uma formosura naquele menino, se sentiu seduzida por ele. E ele, fiel a Deus, recusou as propostas indecentes dessa mulher perversa, que estava sendo usada pelo inimigo fortemente, seduzindo, chamando José para se deitar com ela. E José recusou, sendo que os irmãos que conhecem a passagem sabem que José recusou e fugiu rapidamente do local.